Temos a seguinte tarefa a se fazer. A gente tem várias fotos, né, várias imagens para serem redimensionadas. Eu vou utilizar duas abordagens. A primeira abordagem a gente vai fazer isso de forma sequencial, ou seja, a gente vai redimensionar a primeira imagem, depois a segunda e assim sucessivamente. Na segunda forma, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar aqui GoRoutines e Channels para ajudar no redimensionamento dessas imagens de forma simultânea. E aí a gente vai fazer esse comparativo e aí vocês vão observar o ganho que a gente tem na execução desse redimensionamento das imagens. Então, o tempo de execução vai diminuir aí drasticamente. Então, bora lá? O que eu já tenho aqui configurado para a gente, tá? Então, aqui a gente tem a nossa aplicação inicial. A gente tem aqui um arquivo main.go e um arquivo tumblr.go. Vou abrir aqui o main.go e aqui a gente já tem uma estrutura bem básica, tá? Inicial aqui pra gente. E o que é que eu quero que vocês percebam aqui, tá? A gente tá usando esse diretório, que é o de fotos, que tá aqui. Então tem esse diretório aqui, tem várias imagens. A gente só tá fazendo realmente aqui, tá? A leitura desse diretório e a gente tá pegando aqui, tá? Esses arquivos pra gente ler. Por quê? A gente vai ler aqui de forma sequencial e aqui de forma simultânea, tá bom? Fazendo aqui um overview, né, uma visão geral rapidamente do que a gente tem no main. Então, aqui a gente está pegando o tempo de início, a gente vai utilizar aqui essa variável de ambiente para verificar se a gente trabalha, por exemplo, com workers ou não. E aqui a gente executa o nosso resize simultaneous ou aqui o resize sequential, tá bom? Então, na verdade, aqui a gente não tem isso implementado, a gente vai implementar junto, tá? O que é que eu vou fazer aqui? Dentro do Create Thumbnail Worker, a gente tem aqui já duas funções e aqui eu estou utilizando o Image Magic, tá bom? E isso é um utilitário que você pode estar instalando aí no seu sistema operacional ou apontar para o binário que vai fazer esse redimensionamento aí para a gente, tá bom? E a gente simplesmente executa ele aqui, eu já tenho ele instalado com Homebrew no meu sistema operacional, então eu já posso executar ele aqui, a ideia é que a gente vai executando aí em cima das nossas imagens, tá bom? Voltando aqui para o main.go, o que a gente vai fazer? Primeiro ponto, a gente vai implementar da forma sequencial. Então, a cada arquivo que a gente vê, cada foto, a gente redimensiona essa foto. Aqui a gente já tem as chamadas, como você já pode observar. Aqui, ó, inclusive, a gente já vai estar vendo quanto tempo dura cada execução dessa. Então, eu vou vir aqui, eu vou fazer um laço, tá bom? Então, aqui a gente vai ter um file, já que a gente tem aqui esse files, a gente vai iterar, como vocês podem observar aqui, a gente está recebendo aqui essa lista de files, então, que é justamente essas fotos que eu tenho aqui, tá bom? Então, a cada foto, o que a gente vai fazer aqui? Só para a gente fazer um teste rapidamente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui, ó, file.name, tá bom? Então, vamos vir aqui, go run, ponto. Já que eu não estou passando nenhuma variável aqui de ambientes, no caso, quando a gente for utilizar alguma coisa aqui, como é que vai funcionar? Tá? A gente vai simplesmente vir aqui, ó, chamar workers, igual a true, e aí a gente vai conseguir executar com workers. Mas por hora a gente só quer trabalhar aqui da forma sequencial, e aqui ele mostra aqui, ó, foi bem rápido, tá? Que ele executou essa listagem para a gente. Então vamos lá. Então o que a gente precisa fazer aqui agora? A gente precisa chamar a cada imagem, a gente precisa chamar aí o redimensionamento dela. Então a gente tem aquele lá Create Thumbnail, tá? E a gente precisa criar aqui, ó, qual é o caminho, né? Que esse thumbnail ele precisa de um path. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos criar esse path. Então eu vou utilizar aqui um formato string f. Vou utilizar aqui um string barra. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o nosso diretório e aqui a gente vai ter o file.name. Aqui eu vou só passar o nosso path. Beleza? Então, vamos executar aqui e ver em quanto tempo o nosso programa faz essa tarefa. Então, go run, ponto, está executando e aqui a gente percebe que já muda, né, o tempo de execução porque ele está redimensionando todas essas imagens. Então aqui, ó, 38 segundos para fazer esse redimensionamento. A gente pode dar uma olhadinha aqui nas fotos. E aqui a gente tem o thumb que foi criado para a imagem.
Vamos agora implementar a parte interessante aqui, que a gente vai utilizar aqui GoRoutines e Channels para estar auxiliando e fazendo aí com que a gente consiga redimensionar várias imagens ali de forma simultânea, tá bom? Em vez de a gente sempre trabalhar uma após a outra, a gente vai criar alguns workers e esses workers vão desempenhar esse papel de redimensionar as imagens, tá bom? O que é que eu vou fazer aqui? A gente vai ter um workers, tá? E aqui vai ser runtime.goMaxProx. Aqui o que é que ele vai fazer, né? Ele vai verificar a quantidade de cores, por exemplo, CPUs que eu tenho aqui disponível. Ele vai atribuir para o workers. Nesse caso ele vai estar utilizando 8, porque é o que eu tenho aqui na minha máquina. Então a gente vai fazer com que ele utilize aí esses 8 workers para estar fazendo o redimensionamento. Vamos ter aqui um channel chamado de paths, que aqui vai ser um channel de string, que aqui a gente vai receber os caminhos para a gente estar fazendo aqui o redimensionamento. E aqui eu vou ter um outro canal de thumbs, porque eu quero depois ler, eu quero que a gente, após executar isso, a gente também envie para um outro canal e aí a gente faça só a impressão dessas informações que foram criadas, né, dessas imagens, né, que vai ser algo similar ao que a gente tem no sequencial. Então aqui um chain, que é um channel de strings. Então o que é que a gente precisa fazer aqui agora? A gente precisa iniciar esses workers. Então a gente vai fazer um laço aqui, vou chamar aqui de worker, vai começar aqui no 0. Então aqui o worker sendo menor que a quantidade de workers que a gente tem, vou fazer aqui um worker mais. E aqui a gente vai executar esses workers. Então go, aqui vai ser create thumbnail worker. E aqui o que que a gente tem? A gente recebe, por exemplo, aqui o paths e a gente vai receber também aqui o thumbs. Tá? Por quê? O paths vai ser algo que a gente vai estar recebendo de informação aqui e o thumbs vai ser algo que a gente vai estar enviando, ok? Então, aqui a gente já tem esses workers sendo criados. E o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou criar aqui, tá? Com a função aqui anônima. Eu vou iterar no nosso thumb, tá? Vou iterar aqui no nosso canal de thumbs. Tá bom? E aqui simplesmente eu vou imprimir aqui a imagem, né, que a gente redimensionou, tá bom? E aqui embaixo o que a gente precisa fazer? A gente precisa iterar aqui for file range files. A gente vai iterar aqui para emitir esses caminhos dessas imagens para os nossos workers trabalharem com elas. Então a gente sabe que a gente precisa enviar aqui para o nosso paths channel. Então, e aqui a gente vai utilizar uma formatação já que a gente viu aqui embaixo, tá bom? Então, por exemplo, aqui a gente vai ter o nosso diretório e aqui o file.name. E aí a gente começa a enviar esses arquivos para serem processados, tá bom? E aqui o que acontece? Como a gente está enviando para esse canal, tá? Ele vai começar a alimentar, por exemplo, esses workers. Então, vamos lá trabalhar aqui com os nossos workers. Então, o que a gente precisa fazer aqui? O primeiro ponto, a gente precisa estar iterando nesse canal, né? A gente vai estar iterando nele, lendo aí o que estiver sendo recebido, para a gente estar fazendo o nosso processamento. Então, aqui vai ser um for path range paths. Aqui a gente está iterando no nosso canal, tá, pessoal? Aqui a gente vai utilizar um create thumbnail. E aqui a gente já tem a path construída, né? Então aqui, como vocês podem observar aqui, ó, a gente já construiu o path. O nosso worker pode simplesmente trabalhar em cima dela. E aqui a gente vai enviar, ó, esse path para o thumbs de volta. Uma coisa que a gente pode fazer também, aqui por exemplo, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um change string. E aqui a gente pode fazer o seguinte, ó, isso aqui é apenas de leitura. E esse aqui, ó, a gente vai apenas escrever, tá bom? Então perceba aqui, ó, onde está a setinha, aqui ele está recebendo, então ele só vai ser utilizado para leitura. E esse aqui, ó, só vai ser utilizado para escrita. Se a gente tentar ler desse canal, aqui a gente vai ter um erro, tá bom? E aí vou voltar aqui agora.
E aqui a gente tem, por exemplo, a nossa aplicação com esses workers. A gente vai estar utilizando 8 workers e vamos ver em quanto tempo ele executa esse nosso novo programa. Vou limpar aqui. Vou vir aqui, workers, true, vamos lá. Aqui ele está executando, a gente pode ver que ele já foi um pouco mais rápido. Aqui 13 segundos. Então perceba o ganho que a gente teve aí. Claro, de acordo com a quantidade de imagens que a gente for tendo, isso aí vai crescendo e a gente começa a perceber ganhos ainda maiores, tá bom? Então aqui a gente pode observar que ele criou aqui da mesma forma as nossas thumbnails, tá bom? Então vamos aqui recapitular, tá bom? Então o que a gente tem aqui, né? Então na nossa main.go, a gente tem aqui simplesmente a gente está iterando aqui no diretório e aqui a gente chama, né? Se for simultâneo ou se for sequencial. O que a gente faz aqui, né? A forma sequencial é muito direto ao ponto. A gente simplesmente, a cada iteração, a gente chama esse create thumbnail que vai realizar a tarefa de redimensionar a imagem. Já aqui no resize simultaneous, né, que é o que a gente vai estar trabalhando de forma simultânea, a gente tem alguns workers e a gente, nesse caso, está trabalhando com 8 workers que vão trabalhar ali de forma simultânea. Então, a gente pode observar aqui, ó, que a gente está iniciando uma Go Routine. Então, ele vai iniciar 8 Go Routines, que são 8 workers, que vão ficar ouvindo aqui o nosso paths, tá? Ser enviado. Então, se a gente recebe algo nesse canal, ele vai pegar a Go Routine que tiver disponível, vai pegar e vai executar isso. Por isso que agora a gente tem esses 8 workers, vai agilizar essa tarefa para a gente. Aqui a gente faz um range simplesmente no thumbs, para dizer que só foram as imagens, né, que a gente processou. E aqui no final a gente faz a iteração aqui, tá, do nosso files. Então, todos os arquivos que a gente tiver lá, a gente faz essa iteração para alimentar o nosso canal de paths. E aí, achou o conteúdo útil? Então, deixa seu like, comenta e se inscreve no canal e te vejo no próximo vídeo.